Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula. Agora nós vamos falar sobre os antibióticos beta-lactâmicos, né? Que foram os primeiros antibióticos a serem descobertos, né? Aquela história lá do médico Alexander Fleming, né? Que estava estudando os Staphylococcus aureus e ele deixou que uma placa fosse contaminada por um fungo e ele percebeu que esse fungo produzia uma substância que era capaz de alterar a parede celular das bactérias e causar a sua morte, né? Essa substância é a penicilina, substância essa que nós utilizamos até hoje, por exemplo, que nós conhecemos como bezetacil, né, para tratar infecções de garganta. Então vamos entender um pouco mais sobre esses fármacos. Vamos nos situar, né? O que são esses beta-lactâmicos, né? Primeiro, vamos relembrar que esse slide que nós já mostramos em aulas anteriores, né? Existem vários tipos de fármaco, cada um vai atuar de uma forma diferente nas bactérias, né? A gente tem fármacos que atuam inibindo a síntese de DNA, temos fármacos que inibem a síntese proteica, outros alteram a membrana plasmática, outros inibem a síntese de purinas e ácidos fólicos e outros inibem a síntese da parede celular. Dentro dessa classe, né, dos inibidores da síntese da parede celular, nós temos outro subgrupo, né, que é o subgrupo dos beta-lactâmicos. Na verdade, quando a gente fala de inibidores da síntese da parede celular, a gente só tem dois grupos, os beta-lactâmicos e os glicopeptídeos. Mas não tem nem graça, né? Os beta-lactâmicos ganham de disparada, né? Porque tem 4 representantes, enquanto os glicopeptídeos, né, eles ficam sozinhos aqui. Então, vamos falar mais um pouco sobre esses fármacos agora. O que caracteriza, né, os beta-lactâmicos é como o próprio nome já diz, é um anel beta-lactâmico. Ó. Vou mostrar aqui para vocês, vocês vão ver que é a mesma estrutura química que cada fármaco tem em comum, tá vendo? O que vai diferenciar uma classe para outra, se é uma penicilina, se é um beta-lactâmico que é uma penicilina, se é um beta-lactâmico que é uma cefalosporina, se é um beta-lactâmico que é um monobactâmico, se é um beta-lactâmico que é um carbapenêmico, vai ser o quê? Vai ser o grupo, ó, vou mudar até a cor para não confundir, vai ser o grupo que vai estar ligado a ele, né? Por exemplo, aqui nas penicilinas, a gente vai ter o anel tiazolidínico. Aqui nas cefalosporinas, a gente tem o anel de hidrotiazida, por exemplo. Não precisa decorar isso, mas é só para ilustrar que o anel que está ligado ao anel beta-lactâmico é quem vai conferir as características individuais de cada classe, certo? Lembrando que a ação farmacológica, o mecanismo de ação, né? Ele vem aqui do anel beta-lactâmico, mas o anel que está ligado a ele é quem vai conferir as propriedades de cada classe, certo? E algo que é importante lembrar também é que essa semelhança química, né, que essas classes de beta-lactâmicos compartilham, fazem com que um paciente que tem uma hipersensibilidade, por exemplo, a uma penicilina, ele possa também ter uma alta probabilidade de desenvolver uma hipersensibilidade, por exemplo, a uma cefalosporina. Por quê? Porque tem grupos químicos semelhantes. Inclusive, por exemplo, muitas vezes não é nem a questão do anel beta-lactâmico, que é igual, mas às vezes, ó, esses radicais que estão ligados a eles podem ser muito semelhantes também e também promover uma hipersensibilidade cruzada, certo? Um exemplo disso, ó, é a amoxicilina,
que é, por exemplo, uma penicilina, ela tem uma hipersensibilidade cruzada com a cefadroxila. Porque esses dois fármacos, ó, eles têm o grupo R que está ligado no anel beta-lactâmico exatamente igual. Então, por isso, se o paciente tem alergia à amoxicilina, muito provavelmente ele também vai ter a cefadroxila. E qual é o mecanismo de ação dos beta-lactâmicos, né? Como é que eles agem? Como eu falei, eles vão atuar inibindo a síntese da parede celular, né? Então, as bactérias, a maioria delas, né, são poucas exceções, tem uma parede celular, né, composta por peptídeo glicano, né? Essa parede celular é importante porque, assim, como o interior da bactéria ele tem uma pressão osmótica muito maior do que o meio externo, geralmente, se essa parede conferindo rigidez e resistência a essa bactéria, a membrana plasmática simplesmente se romperia e a bactéria morreria. Então, o que é que os beta-lactâmicos fazem? Para ter essa parede celular sintetizada, né, as bactérias elas têm uma proteína que se chama PBP, certo? Ó, foque nesse nome aqui, PBP. O que é que o PBP faz? O PBP, ela participa do processo de síntese da parede celular, né? Ela faz a polimerização do ácido N-acetilmurânico, do ácido N-acetilglicosamino. Eles vão se polimerizar para formar a parede de peptídeo glicano. Então, o que é que os beta-lactâmicos vão fazer? Eles vão se ligar, né, nessas PBPs e, uma vez que eles vão inativá-las, eles vão impedir a síntese da parede, né? Então, as bactérias vão perder a capacidade de produzir a parede celular. Com isso, a pressão osmótica delas, esse estresse osmótico vai fazer com que a membrana plasmática se rompa. Certo? Então, resumindo aqui, vamos recapitular aqui o mecanismo de ação dos beta-lactâmicos. As bactérias precisam de parede celular para que elas não venham a se romper por conta do estresse osmótico, beleza? Para fazer a síntese da parede celular, elas precisam de uma proteína chamada PBP, que é proteína ligadora de penicilina, certo? Aí a gente descobriu os beta-lactâmicos, né, que tem a incrível capacidade de se ligar a essas PBPs e inativá-las. Com isso, a bactéria não consegue mais sintetizar a parede celular. Se não consegue sintetizar a parede celular vai se romper e a bactéria vai morrer. E aí, claro que vão surgir desafios, né, ao longo desse caminho e existem alguns mecanismos de resistência contra esses beta-lactâmicos. É claro que nós não poderíamos descobrir fármacos, né, que são eficazes para matar as bactérias e eles iriam funcionar para sempre, né? Elas conseguem criar mecanismos para evitar a morte por meio dessas substâncias, né? Então, como é que isso acontece? O aumento no uso dos antimicrobianos, né, estimula a produção de quê? De beta-lactamases, que são enzimas capazes de destruir o anel beta-lactâmico dos antibióticos beta-lactâmicos, né? E uma bactéria que se desenvolveu muito nessa parte, que consegue resistir muito bem aos beta-lactâmicos, é o Staphylococcus aureus, né? Que são grandes produtores de beta-lactamases. Então, só para ilustrar aqui de uma forma mais química, tornar esse conhecimento um pouco mais palpável, ó, aqui você vê um beta-lactâmico, certo? E ele sofreu a ação de uma beta-lactamase. Pode ser, por exemplo, olha, um Staphylococcus aureus. Certo? Aí ele produz a beta-lactamase. Olha que o que a beta-lactamase fez.
Ase não quer dizer quebrar, e beta-lactam, beta vem da beta-lactamase, né? Então, a beta-lactamase, ela destrói o anel beta-lactâmico dos antibióticos beta-lactâmicos. E aí, será que existe alguma forma da gente remediar isso, da gente evitar que isso aconteça? Existe. Aí a gente desenvolveu alguns fármacos que vão ser usados em conjuntos com os beta-lactâmicos, que são os inibidores de beta-lactamase. O que é que eles vão fazer? Quando eles virem que uma beta-lactamase foi liberada, né, eles vão lá e se ligam à beta-lactamase. Assim, a beta-lactamase vai ficar inativa e não vai conseguir destruir o anel beta-lactâmico dos beta-lactâmicos, certo? Tem um que é muito famoso, que a gente vê muito no dia a dia, né, que é o ácido clavulânico, mas também existe o sulbactam e o tazobactam. E tornando esse exemplo mais concreto ainda, né, a gente vê aquelas formulações que tem amoxicilina com clavulanato de potássio. Muita gente fala até assim, para tentar tornar a linguagem mais acessível, né, que essa é uma amoxicilina mais forte. Mas na verdade é o seguinte, você administra, olha, a amoxicilina, aí, mas a bactéria produz uma beta-lactamase. E agora? Essa beta-lactamase vai fazer o quê? Vai quebrar o anel beta-lactâmico e aí o fármaco não vai servir mais para nada. Então o que é que você vai fazer? Você vai administrar junto com a amoxicilina o clavulanato. Ele vai inibir a beta-lactamase e assim a bactéria não vai conseguir se defender contra o antibiótico, né? A amoxicilina.